Olá, tudo bom com você? Meu nome é Edileia Mello, eu faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da EBNU, e nós estamos começando um novo capítulo, tá? Uma nova série de devocionais aqui no canal do YouTube da EBNU, do livro Ministério de Misericórdia do Timothy Keller. E a grande pergunta que eu quero fazer para você agora é: você é uma pessoa misericordiosa? Sem muita demagogia, sem muito pensamento. Talvez todos nós iríamos responder essa pergunta de uma forma bem objetiva, dizendo: sim, eu sou uma pessoa misericordiosa. Mas sabe o que é interessante? Essa ideia de uma pessoa misericordiosa, nós vamos desenvolver a partir do livro do Timothy Keller, Ministério de Misericórdia, que está baseado no texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que é uma das parábolas mais conhecidas, a famosa parábola do bom samaritano. E aí que eu quero trabalhar com você algumas questões. E principalmente, eu quero convidar você a dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, que o link para compra do livro está lá. Porque é muito importante. Esse livro é muito interessante. Então vale a pena você, além de assistir aqui os nossos devocionais, que vão sair todos os sábados às 9 horas da manhã, você também ler o livro para compreender melhor todo o contexto e tudo aquilo que a parábola tem para nos ensinar. Mas olha que interessante o que vai acontecer dentro desse texto. A partir do versículo 25 do livro de Lucas, capítulo 10, o texto nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, vá, faça isso, e você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha que coisa interessante. Primeiro que nós não estamos falando de uma pessoa totalmente alheia, uma pessoa que está chegando agora, que não está sabendo de nada sobre Deus, sobre a compaixão, sobre aquilo que é a vontade dele, porque o texto vai dizer que ele é um cara que era perito na lei. E a pergunta que ele vai fazer para Jesus é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E talvez, se alguém tivesse chegado isso para mim, e talvez para você também, a gente ia começar a falar sobre o arrependimento, nós iríamos começar a falar sobre a conversão, sobre o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente ia começar a fazer um monte de teologia barra filosofia e ia começar a discursar sobre um monte de aspectos. Íamos falar, inclusive, do relacionamento entre Deus e o homem. E eu não estou dizendo que nada disso é errado, tá? De forma nenhuma. Não é esse o ponto aqui agora. Mas olha o que Jesus fez. Primeira coisa, Jesus falou para esse homem, lembrando do que está escrito na lei. Afinal, ele era um perito da lei. E ele responde muito bem. E a gente vai perceber que toda a história está, de certa forma, inserida dentro do contexto dessa pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos lembrar, inclusive, de um outro jovem também, que era um jovem rico, que também chega para Jesus e faz uma pergunta parecida: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E você lembra qual era a resposta de Jesus no final das contas? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Olha que interessante, que tanto naquela contexto do jovem, quanto aqui, Jesus faz com que nós olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse cara, quando ele fala toda a parte filosófica, teológica, tudo bonitinho, Jesus olha para ele e diz assim, basicamente: e aí, como é que está o seu relacionamento com o próximo? E é aí que ele começa a contar essa parábola. Ele vai dizer de um homem que estava vindo de Jericó para Jerusalém, e aí então ele é acometido de um problema. Salteadores, pessoas que vão roubar ele. E aí depois nós temos toda essa situação daqueles que passam e olham e deixam ele de lado, até que vem alguém. E essa pessoa, esse sim vai lá e age com misericórdia. Aliás, todo o texto
está, né, vamos dizer assim, a espinha dorsal do livro está no versículo 37 desse capítulo, que diz assim: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. A resposta do perito foi: alguém teve misericórdia daquela pessoa que estava à beira do caminho. E aí? Como é que é o seu ministério de misericórdia? Como é que anda a sua vida quando nós estamos pensando na relação de misericórdia? Como é que está a sua conexão com as pessoas ao seu redor, com a sua vizinhança, com a cidade onde você mora? Aliás, aproveita aí, diz pra gente nos comentários da onde você está falando, pra gente poder também te conhecer e saber o alcance, né, que nós temos e aquilo que está acontecendo aí, de repente, até na sua cidade. Mas olha só que impressionante que é aquilo que a gente tem agora. Porque a expressão que o perito ali vai colocar, o ministério de misericórdia, né? Ou seja, aquele que teve misericórdia, ela está envolvida com várias questões. Veja só, o homem, né, que foi o samaritano, que teve misericórdia daquele que estava à beira do caminho, ele não simplesmente foi lá e pregou o evangelho para essa pessoa. Ele não simplesmente chegou lá e começou a falar assim, que Deus te abençoe. Ele não falou, eu vou levar os seus problemas lá na reunião de oração da minha igreja e a gente vai dedicar aí uma vigília inteira de oração por essa situação. Veja só, aquela pessoa, ela proveu um abrigo para aquele que estava jogado à beira do caminho. A pessoa que estava ao relento recebeu um teto sobre a sua cabeça, recebeu um lugar onde ela poderia ter os seus cuidados. Ela recebeu desse bom samaritano a ajuda financeira necessária para resolver os seus problemas. Ela não simplesmente cuidou e falou assim: bom, o que, que você precisa? Eu preciso então de 2 esparadrapos e um metiolate, está aqui. É interessante porque o que o texto vai dizer é que até mesmo ele deixou, né? O texto lá no versículo 35, cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Veja que as questões financeiras daquela pessoa foram resolvidas. Aquela pessoa que estava à beira do caminho, ela precisava de cuidados médicos que foram totalmente supridos pelo bom samaritano. Então, agir com misericórdia não foi só simplesmente resolver algo imediato, mas foi literalmente agir dando abrigo, ajuda financeira, cuidados médicos e trouxeram de novo essa pessoa a perspectiva de poder andar sozinha, de poder andar com suas próprias pernas. E é nisso que a gente quer conversar com vocês ao longo desses próximos sábados, onde estaremos juntos aqui falando sobre o Ministério de Misericórdia. Queremos que você pense um pouquinho sobre como é que está a sua vida, como é que está a sua relação com tudo isso que envolve a misericórdia, com tudo aquilo que envolve o cuidado com o outro. Não basta saber que é uma obrigação da sua vida. Não é só, não, então eu tenho que ir lá e fazer isso aqui, eu tenho que ajudar as pessoas porque é minha obrigação. Sabe, o sacerdote e o levita, eles conheciam os ensinamentos. Eles faziam muitas coisas pela obrigação da função que eles tinham. Eles eram pessoas com princípios éticos, vamos dizer assim, elevados. Mas isso não bastava. Compaixão era necessária. A pergunta é: o que então tornará a minha vida, a sua vida e a vida da igreja na qual estamos congregando poderosa suficientemente para curar as feridas profundas das pessoas que estão ao nosso redor? Atender às necessidades intensas, internas e que necessitam de transformação da nossa sociedade. Muito se é falado sobre várias questões, como, por exemplo, racismo, é falado sobre questão de disparidade, vamos dizer assim, a respeito dos salários, da questão de injustiça social. Mas o que realmente nós estamos fazendo? O que nós conhecemos a respeito da situação dos mais pobres, a situação daqueles que têm sofrido aqui no nosso país mesmo, no nosso Brasil?
E é sobre isso que a gente quer conversar ao longo desses próximos encontros. Como é que está o aumento da pobreza na região onde você está? Como é que está a relação da infância na sua sociedade, aí no lugar onde você mora? Será que ainda tem muita criança fora da escola? Será que ainda tem muita criança passando por necessidades, com fome? Como é que está a relação da sua igreja, da sua vida, com pessoas que têm transtornos mentais, por exemplo? Como é que está a relação, por exemplo, com pessoas que estão encarceradas? Como é que está em relação àqueles que estão sem teto? Como é que está em relação aos imigrantes da cidade? Como é que está a relação da sua vida e da sua igreja com o envelhecimento da população onde você mora? Tudo isso faz parte de como eu vou olhar para o meu próximo com misericórdia. Tudo isso faz parte de como eu vou olhar, então, para a sociedade e ter realmente compaixão das pessoas que estão sofrendo e então começar a ser como esse bom samaritano, tomando ações propriamente ditas que vão resolver a situação. E aí que entra a última parte. Porque quando Jesus conta a parábola, ele conta a história, a grande questão daquele grande homem, perito da lei, mas então quem é o meu próximo? Talvez muitas vezes a gente não tenha feito nada exatamente porque a gente está preocupado com quem é o meu próximo. Quando eu encontrar com o meu próximo, aí eu vou fazer alguma coisa. E ao longo desses nossos encontros aos sábados, nós vamos ver que os próximos estão mais próximos do que a gente imagina. E a gente precisa, então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tomar atitudes sérias, cristãs e que vão glorificar a Deus em todas essas situações. Querido, então, por isso eu te convido, não perca nenhum dos nossos encontros. A partir do sábado que vem, vamos começar o capítulo 1. Então, fique ligado para você participar conosco. Um grande abraço para você. Até sábado que vem.